Oi todo mundo, eu sou a Estela e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro eu li em mais uma leitura conjunta do canal Literatura e Cidadão Ferraz, mais uma ótima experiência, mais uma ótima companhia para essa leitura. E eu gostei, será, né? Tem muitas marcações nesse livro, tem tantas partes, tantas frases que eu quero estampar pra eu ver todos os dias, sabe? Esse livro é muito importante, eu acho, principalmente para que a gente leia mais sobre a América Latina. A gente lê muito sobre países da Europa, histórias que acontecem na Europa principalmente, sendo que a gente tem ótimas histórias que se passam bem aqui na América Latina. E esse é um desses livros. Esse livro foi um grande divisor de águas na minha vida de leitora, porque os personagens são muito difíceis da gente gostar. Essa é a verdade. Eu gosto muito da Fermina Daza. De verdade, ela tem seus defeitos, mas eu gosto da mulher forte que ela é, de como ela traz vida para esse livro. Eu gosto muito da personagem Fermina Daza, apesar de todos os seus grandes defeitos. Mas os homens desse livro são insuportáveis. O Urbino um pouco menos do que os outros. Mas ainda assim, eu tinha tanta dificuldade de ler as partes que falava do Florentino Ariza. Que homem insuportável, pelo amor de Deus, sabe? Eu mal vi a hora de acontecer uma tragédia com ele nesse livro. Eu torcia contra ele, sabe, nesse livro. Foi um grande divisor de águas, porque foi com esse livro que eu aprendi que eu posso gostar muito de um livro, mesmo odiando os personagens. De verdade. Ele é um livro que, apesar de falar sobre o amor nos tempos do cólera, ele fala sobre o amor e ponto. Ele fala sobre o amor, as suas manifestações do amor, como que as pessoas sentem esse amor de forma diferente. Esse livro é principalmente sobre isso. Então, também nos tempos do cólera, né? A gente tá falando aí da epidemia do cólera. Então, assim, é muito interessante fazer as pontes com as pandemias, a que a gente tá vivendo hoje e a daquela época. É uma história fictícia, claro, mas trazendo esse fato aí verdadeiro. E é lindo. É lindo como ele fala do amor, e na verdade é lindo como o Gabriel Garcia Marques fala de qualquer coisa. Então a gente até falava lá no grupo da leitura conjunta como ele consegue descrever uma cena do homem fazendo xixi fora da tampa, como ele consegue escrever isso de uma forma bonita. Então é um ótimo autor, vale a pena ler só pela escrita dele, só para você conhecer como é bonita a forma como ele escreve. Mas ao mesmo tempo é uma história muito bonita. Apesar de todos os machos escrotos dessa história, a gente aprende muito sobre o amor. Na verdade, a gente vê várias coisas que a gente já sabe, mas que a gente nunca tinha visto. A gente nunca tinha visto sendo colocadas dessa forma. É um livro sobre amor e envelhecimento. Ele fala muito sobre envelhecimento, sobre como as pessoas lidam com o envelhecimento de uma forma diferente. E a escrita do Gabriel Garcia Marques, ele pode ser confusa para algumas pessoas porque ele não tem ordem cronológica. Ele começa no final da vida da pessoa, aí ele vai para a infância, aí ele volta pro final da vida da pessoa, aí ele vai na vida adulta, volta para a infância. E por isso a gente recebe muitos spoilers pelo próprio autor. A gente começa o livro sabendo o final, como é que foi o final da vida daquelas pessoas, sabe? Mas é incrível, de verdade, é incrível. Como que. Ele é genial, esse cara, ele é genial, assim. A escrita dele é genial. As descrições que ele faz. Apesar de o racismo desse livro ser um ponto que me fez quase abandoná-lo várias vezes. Porque, assim, é explícito. Não o racismo do autor, claro, uma obra que tem personagens racistas, descrições racistas, não significa que o autor seja racista. Sempre defendo que a gente tem que separar o livro do autor. Mas eu não consigo ignorar, assim como a gente não deve ignorar, a gente tem que discutir sobre isso. E naquela época era uma coisa tão impregnada nas pessoas, sabe? Mas o racismo é muito forte. Então, quando eu li esse livro, eu até falei pro meu namorado, agora é certo, agora tá decidido, eu preciso começar a ler livros atuais. Porque assim, não é o primeiro livro que eu leio que tem racismo. Não é. E a maior parte dos livros que eu leio foram escritos muito tempo atrás, né?
Eu falei pra ele, a partir de hoje eu vou começar a ler livros mais atuais, porque eu não aguento mais ler coisas racistas. Até hoje a gente encontra em muitos livros contemporâneos traços racistas, mas é muito forte, é muito explícito, é muito descarado nesses livros um pouco mais antigos, e a gente tem que ser compreensivo, a gente tem que se colocar com a cabeça da época, não julgar o autor como se ele estivesse escrevendo hoje em dia. Mas, assim, vamos discutir sobre isso, né? Fazer o papel importante das discussões sobre esses assuntos importantes, mas me incomodou muito, assim. Eu pensei realmente em abandonar esse livro por causa das discussões racistas, dos preconceitos dos personagens que me incomodavam. Ele vai contar, então, a história da Fermina Daza. Eu falo que ela é a protagonista desse livro. Tem muitos personagens, mas a história se passa ao redor dela. Então a gente vai ver o casamento dela, a infância dela. Também vamos ver a infância dos outros personagens, sim, mas a gente vai ver para ver como que eles chegaram na Fermina Daza, basicamente. A gente vai acompanhar a adolescência dela, a vida adulta, a vida de mãe, a maternidade, que é descrita de uma forma bem importante de se refletir nesse livro também. A gente vai acompanhar a vida idosa dela, né? Então a gente chega aí ao amor idoso, que também é descrito nesse livro, assim. Esse livro é sobre o amor. Ele é um livro sobre diferentes manifestações do amor em diferentes momentos da sua vida. É um livro que eu recomendo, sim. É muito bom de se ler, é gostoso de ler. Tirando as partes que você tem vontade de parar por causa do racismo. Mas, tirando isso, claro que a leitura conjunta me ajudou muito, porque a gente via a oportunidade de discutir esses pontos quando eles apareciam e depois prosseguir a leitura. Mas é um livro que você, assim, tem vontade de saber o que vai acontecer, que você quer. Se você, apesar dos personagens serem, os personagens homens serem muito Chernobyls, a gente tem vontade de saber o que vai acontecer, quem vai ficar com quem, o que vai acontecer, o que ele fez. Como a gente já começa o livro sabendo do final da vida deles, a gente quer saber como que eles vão chegar lá. Então, às vezes a gente tá lá na adolescência da pessoa e pensa, gente, como que ele foi disso pra aquilo, né? Então, é muito interessante. O Gabriel Garcia Marques fez um trabalho impecável nesse livro. Eu com certeza vou querer ler muitos outros dele, mas é um livro que eu não me arrependo de ter lido. Foi importante pra mim ter feito a leitura conjunta, me ajudou muito a passar por essas partes que eu não conseguia passar antes, que talvez eu teria abandonado, teria perdido a oportunidade de terminar esse livro ótimo se eu não tivesse na leitura conjunta. Então, assim, recomendo, leiam esse livro. Então, esse foi o vídeo de hoje sobre O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Eu não sei se eu consegui falar tudo que eu queria, porque eu não quero falar muitos detalhes da história. São importantes ser descobertos ao longo da história. Mas eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.